Oi, gente, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula número 4 do nosso curso de extensão e introdução às 7 igrejas da Ásia. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Silva, acadêmico do curso de Teologia Bíblica Interconfessional da Uninter. Tá, pessoal? E você que está assistindo talvez pela primeira vez esse curso ou esse vídeo, ele faz parte do meu trabalho para a conclusão do meu estágio relacionado à educação e diversidade. Tá? É um prazer, um pouquinho de teologia, um pouquinho de Bíblia, um pouquinho de um tema tão relevante que é as 7 igrejas da Ásia Menor, que estão ali em Apocalipse no capítulo 2 e o capítulo de número 3. Ah, gente, nós já fizemos a aula da igreja de Éfeso, da igreja de Esmirna, você viu a igreja de Pérgamo, e hoje nós vamos falar sobre Tiatira. E promete, hein, gente? Essa aula promete. Eu tenho certeza que você hoje vai sair daqui, olha, com um conhecimento a mais. Tem bastante coisa para a gente ver, bastante coisa para a gente estudar. Eu gosto muito de falar sobre essa carta à igreja de Tiatira. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos aprender bastante coisa, até porque dentro da carta que João destinou à igreja de Tiatira tem alguns personagens bíblicos muito conhecidos ali, tem um nome bem conhecido no meio da igreja, principalmente ali dos evangélicos. Tá? E eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Ah, gente, eu creio, como eu tenho falado desde da primeira aula lá da igreja de Éfeso, o objetivo do curso, além de te proporcionar um entendimento sobre a palavra, um entendimento sobre o tema, eu também tenho o objetivo que você possa fazer uma aplicação pessoal dessa palavra. Tá, gente? Que você possa aplicar ela na tua vida, aplicar na igreja que você congrega, que você frequenta, tá? Eu não sei, esse curso ele não é voltado para uma religião específica. Eu estou aqui simplesmente para falar de teologia, para falar sobre a palavra de Deus, para falar sobre Deus, falar sobre as 7 igrejas, tá? Não há uma denominação e sim uma parceria com o Polo de São Leopoldo, da Uninter, para que a gente pudesse elaborar aí e ofertar esse curso aí totalmente gratuito pelo YouTube, tá? E para aqueles que se inscreveram aí, mais uma vez, sou grato. Cada vídeo eu vou agradecer vocês estão me ajudando, tá? E principalmente aqueles que estão assistindo, compartilhando, curtindo, comentando. Muito obrigado, pessoal. Sou muito grato mesmo. Eu confesso para vocês que eu estou surpreendido com o alcance, com o número de pessoas que está olhando, com o número de pessoas que está comentando, que sabe, isso é muito bom. Você quando está fazendo, você está me ajudando e eu sou muito grato por isso, tá? Bom, vamos agora à aula. Vamos aprender um pouquinho sobre a igreja de Tiatira. Essa aula aqui eu quero ficar dentro do nosso horário, ali 1h30, no máximo 1h40. Até porque os vídeos têm que ter esse horário, né, gente? Para que possa completar as 12 horas que está previsto no curso. Então é um curso, eu sei que é um pouco maçante ficar 1h30 olhando talvez para o celular ou para a TV. Eu sei que não é fácil, mas, gente, eu peço para você a sua compreensão. Você está fazendo um curso de teologia, tá? Se você fosse sua igreja, você também ia ficar ali durante 1h30, 2 horas. Então eu te peço a tua paciência, que você assista o curso, que você faça anotações. Estou tão feliz eu tenho recebido no WhatsApp algumas pessoas me mandando ali anotações que estão fazendo. Isso é muito legal. É isso aí. Aquele que estuda a palavra, ele faz anotações para si, porque no futuro você pode estar utilizando até para passar esse conhecimento para outras pessoas. Ou até mesmo, gente, se você for fazer uma ministração, uma palestra, o que for, tá? Eu tenho certeza que vai te ajudar. É um material bem legal, bem importante. Vamos então ao conteúdo que há na carta da igreja de Tiatira, a carta que João enviou à igreja de Tiatira. Bíblia, caneta, papel na mão e vamos ao texto bíblico que se encontra em Apocalipse,
capítulo 2, versículo 18 ao 29. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezebel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam os sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não a conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos porei, mas o que tendes retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro o regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Gente, mais uma vez, é uma maravilha esse texto. Olha, pessoal, tem uma série de informações que a gente vai trabalhar agora, cada detalhezinho para você entender, tá? Essa igreja de Tiatira, para quem não sabe, de todas as cartas que João escreveu, a igreja de Tiatira é a maior, é a que tem mais versículos, é a que é mais extensa. De todas as igrejas, Tiatira é a que tinha menos importância no contexto até comercial e religioso. E tem alguns detalhes em Tiatira que eu quero estar comentando durante a nossa aula, que você talvez não saiba, ou se sabe. Para quem não sabe, vai ser um conhecimento a mais, e para quem sabe, vai ser uma lembrança, mas vai ser bem legal o que a gente vai aprender sobre Tiatira. E vamos lá, de imediato aí, já vamos entender o contexto histórico da igreja de Tiatira. Tiatira significa sacrifício de trabalho ao domínio feminino. Sacrifício de trabalho é um nome que ele é mais aceito, tá, pessoal? Porém, alguns também aceitam, também dizem que o nome tem como significado domínio feminino. Muito em conta, talvez, por ter aquela mulher chamada Jezabel, né? Que nós vamos aprender aqui durante o curso. Nós vimos ali no texto bíblico que Jesus fez uma contestação ali, fez uma repreensão por causa de Jezabel e tal. Vamos tentar, durante a aula, tentar explanar um pouquinho melhor quem é Jezabel, tá? Será que Jezabel era aquela lá, esposa de Acabe, que matava os profetas, que desafiou Elias, que foi lá e tirou a vinha de Nabote, mentiu contra ele? Ou será que Jezabel é só uma alusão aos falsos profetas, aqueles que gostam de entregar profecias por aí e tal? Vamos aprender, gente. Eu estou aqui para ensinar. Diz assim, ó, foi um importante centro comercial da Ásia Menor, na fronteira entre a Lídia e a Mícia, antes de ser refundada como um posto militar por Seleuco I Nicator, um dos generais de Alexandre o Grande, em 280 a.C. Chamava-se Pelópia. Foi destruída por um grande sismo durante o reino de Augusto, tá? 27 a.C. a 14 d.C., mas depois reconstruída com a ajuda do Império Romano. A cidade em si dava a impressão de fraca, tornada forte. Bom,
Eu já comentei aqui com vocês sobre Alexandre Magno, né? Quem era Alexandre Magno, que era conhecido como Alexandre o Grande ali, aquele que era um dos líderes do Império Greco-Romano, um homem que conta a história que nunca teve derrotas, um homem que acabou tendo várias histórias militares de prevalecer contra os seus inimigos e tal. Então ele acabou ali erguendo muitas cidades, destruindo muitas cidades. Então nós vemos aqui de novo, né? Foi uma cidade, um centro comercial, como todas as igrejas ali. Se você observar bem, um dos motivos que você, depois do curso lá, você vai poder até explicar para alguém por que as 7 igrejas da Ásia, um dos motivos era para suas importâncias comerciais. Tá? Elas poderiam não ser cidades importantes no contexto cristão, por exemplo, não eram as igrejas maiores ou as igrejas que tinham uma posição com mais membros, não. Se você observar bem no contexto histórico, eram cidades, tá? Que tinham grande importância comercial, grande importância portuária, grande importância urbana, porque eram cidades interligadas, era fácil ali o acesso sobre elas, para acessar ela, para vender, para fazer negócio. Eram cidades com um contexto religioso importante, porque a maioria delas eram cidades pagãs, tá? Só que vocês vão ver em Tiatira um fato curioso. Nós vimos Éfeso lá, nós vimos Esmirna e vimos Pérgamo, todas elas focadas ao culto ao imperador, todas elas focadas até mesmo sacrificar, fazer oferendas ao imperador, até mesmo com sacrifícios humanos. Ali tivemos a famosa deusa Diana e tal. E aqui nós vamos também ter um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre isso, mas vocês vão ver um fato bem curioso que destaca Tiatira. E eu vou dar uma opinião minha pessoal sobre a igreja de Tiatira, tá? Porque é uma igreja que eu me identifico. Tá? Até agora eu tenho falado um pouco da teologia e eu não vou dar uma opinião, eu não vou ficar dando opiniões sobre cada uma pessoais, mas em Tiatira eu quero dar uma pequena opinião, porque eu também vou querer depois que tu possa no comentário dar uma opinião sobre o que você acha da igreja de Tiatira, tá, gente? É bem legal. Ali a expressão fraca tornada forte. No texto a gente liu que por causa de um sismo. Sismo é alguma coisa relacionada à natureza, um terremoto, ou até mesmo aquela região ali, por ela ficar muito próximas ao mar e placas tectônicas, quem estuda um pouco de geografia, essas coisas sabe, ela era uma região mas muito, com frequência de muitos terremotos. E houve terremotos tão grandes naquela região que acabou praticamente devastando, destruindo. Hoje, devido a esses terremotos, nós conseguimos ver ali na região da Turquia, nós vimos o que sobrou de algumas igrejas ali em pátios arqueológicos ali, e a gente consegue ver só algumas ruínas, né, e tal. E foi uma cidade que sofreu. Tem uma tradição teológica, tá, de alguns teólogos que defendem de que esses abalos sísmicos que aconteciam nessa região foi o castigo de Deus por aquelas igrejas não atenderem os conselhos de Jesus. Tá? Não há nada que prove isso, gente. Tá? Pode ser que realmente eles não atenderam os conselhos que Jesus deu para que eles se arrependessem e mandou para eles então esses fenômenos naturais em forma de punição, mas como não há registro na Bíblia, não há provas teológicas, nem provas no contexto bíblico que afirme tal verdade, que afirme isso como verdade, então a gente não pode saber se realmente esses terremotos foram em virtude aí como castigo para aquele povo. Vamos adiante. Na antiguidade, a cidade era conhecida por suas muitas guildas comerciais. Para poder trabalhar no comércio era necessário que o cidadão pertencesse a alguma delas, sendo muito comuns que os seus membros participassem de festas dedicadas às divindades pagãs. Era famosa pelo seu comércio e pela sua produção de têxteis, incluindo o índigo. Gente, olha só. A primeira informação que esse parágrafo dá é sobre as guildas comerciais. Gente, o que eram guildas comerciais, para você entender? Durante a Idade Média, e mesmo até após ali, gente, na Europa, muitas corporações, digamos assim, vou trazer para a linguagem de hoje para ser mais simples, tá?
tinha essas guildas, eram uma espécie de sindicatos, tá? Eram sindicatos de tecelões, artesãos ali que se reuniam, que eram inscritos, que eram filiados a esses sindicatos, e era tipo uma classe, tá? Uma classe de artesãos, de ferreiros, era uma espécie, mais ou menos, cada uma das profissões que tinham na época era afiliada ao seu sindicato. Quem era da área têxtil ali, como é hoje em dia, né, gente? Até hoje tem os sindicatos por aí, tá? Metalúrgico, comércio. Então, naquela época, para que você pudesse ter alguma relevância comercial, você era obrigado a ser filiado a um sindicato. Por quê? Porque esses sindicatos, eles não eram somente ali homens que defendiam uma causa para a melhoria dos trabalhadores, como nós vemos hoje, né? Não, eles eram sindicatos muito mais que isso. Eles tinham uma importância muito grande naquele contexto, porque praticamente se você não fosse adepto a toda, digamos, as regras daquele sindicato, você não conseguiria vender sua mercadoria. E esses sindicatos, cada um desses sindicatos, eles tinham um contexto religioso. E muitos desses sindicatos, eles eram como se fosse uma espécie de igreja, gente. Igreja, tá? Digamos assim, eram centros, igreja, digamos assim, eram como se fossem centros religiosos, aonde se cultuavam a Deus, além das pessoas serem filiadas ali no contexto comercial, econômico, elas também precisavam aceitar a idolatria que cada uma das guildas tinha no seu, digamos assim, a sua fé que tinha nos seus deuses, principalmente deuses ali gregos e romanos. Nós vamos ver também aqui um pouquinho na história mais para frente sobre o que eram, que essas guildas criam e tal. Mas basicamente era assim, eram associações de artesãos e de cada uma das profissões que tinha lá, para que as pessoas pudessem ser praticamente ter alguma representatividade no comércio local. Se a pessoa não fosse, tá, sócio de uma dessas guildas, dificilmente ela conseguiria sobreviver com o seu comércio, porque havia também uma perseguição para aqueles que não aceitavam ali os conceitos e as tradições das guildas. Então, para você ter uma ideia, alguns teólogos defendem, escute só, alguns teólogos, olha, essas curiosidades defendem, principalmente aqueles que são defendem ali em relação à grande tribulação, pré-tribulação, pós-grande tribulação. Alguns defendem, tá? Principalmente aqueles que dizem que já aconteceu o livro de Apocalipse, tá? Isso que eu estou falando é caráter de curiosidade, para que você, também é bom que você conheça outras vertentes diferentes da que você já estudou. Alguns defendem que essas guildas aí eram uma espécie daquilo que o anticristo, tá? No próprio livro do Apocalipse fala em relação ao anticristo e marca da besta. Quem não tiver a marca da besta não pode comprar, nem vender, nem trabalhar. Então alguns defendem que essas guildas já adotavam essa postura. Quem não tivesse ali uma marca, tá? Ou fosse sócio, ou tivesse, ou fosse participante desses comércios, não podia exercer isso a profissão e tal. Isso é caráter somente de curiosidade, tá? Não é o que é mais aceito dentro da teologia. Como eu falei, são vertentes teológicas, escatológicas, né? Que acreditam em que tem a sua linha de crença, tá? Naquilo que é o Apocalipse, tá? Ali eu até coloquei, né? Para poder trabalhar no comércio é necessário o cidadão pertencer a alguma delas. Ou seja, se o cidadão não pertencesse a uma guilda, não fosse sócio ou dono ali do comércio, ou o cidadão não fosse, ele não faria, ele tinha extremas dificuldades até de comprar alimento, gente, até de poder. Então era meio que uma, digamos assim, uma sociedade ali onde você tinha que ser cadastrado ali, sócio ali de algum dessas organizações para que você pudesse ter relevância, tá? A cidade, ainda esse versículo, ela é famosa pelo comércio que sua produção de têxtil, incluído em indigo ali, né, que é uma outra matéria-prima ali. Vamos adiante. A cidade abrigava uma guarnição de fronteira e era ponto importante do sistema de estradas dos romanos ligando Pérgamo a Laodiceia. Também era um importante centro manufatureiro. Ali se fazia tinturaria, veste, cerâmica e trabalhos de bronze. Olha só, apareceu aí uma primeira palavrinha
E nós vimos lá pés reluzentes, como os latão reluzente, né, gente? Então nós vamos entender o porquê talvez Jesus falou isso ali nesse versículo, porquê que Jesus mandou João escrever sobre essa que ele tinha ali os pés como latão reluzente, ou até em outras palavras, bronze polido, tá? Depende da tradução. Uma cidade era um centro manufatureiro. O que é um centro manufatureiro? Para quem não sabe, pessoal, eu tenho graduação em administração e tenho MBA em administração também e marketing. Então eu vou explicar para vocês aqui entender um pouquinho o que é manufatureiro. Imagina que eu tenho um tecido e esse tecido é branco, tá? E eu preciso pintar ele, tá? Pintar de uma cor. Por exemplo, lá em Tiatira eles eram famosos pela púrpura, tá? Uma tinta vermelha lá. Então, o que eu faço? Eu pego esse tecido e eu mando lá para o tintureiro. O tintureiro vai manufaturar aquele tecido, ou seja, ele vai pegar e ele vai trabalhar em cima ali daquele tecido para que depois ele me devolva e eu possa vender. Então, basicamente era isso. O que acontece? Eu tenho a cerâmica, talvez eu tenho a cerâmica e eu vou pegar e vou mandar para uma outra pessoa colocar no forno para mim ou pintar. Talvez eu não faça alguma coisa. Isso é mais ou menos ser manufatureiro. Ou seja, era um centro de muitas profissões onde as pessoas levavam ali os seus produtos e para darem um acabamento final. Então era uma cidade que tinha esse tipo de importância, ou seja, diferente das outras, tá? A cidade de Tiatira, uma cidade já tinha um nome, sacrifício de trabalho, porque havia várias profissões, desde ferreiro, tintureiro, tá? Nós vamos ver até uma personagem bíblica ali, a Lídia, que era uma vendedora, tá? Nós vimos várias profissões dentro de Tiatira, talvez por isso que o nome mais aceito seria sacrifício de trabalho, né? Vamos aqui, ó, o nosso mapinha, né? Bem simples para você ver, olha só, que ela ali fala no texto anterior, né? O caminho de Pérgamo, Laodiceia, tá? Lógico que o texto é bem simples, é só para você ver a igreja, mas existe outros mapas onde você pode até observar as estradas ali que tinha. Havia estrada, lugares que ligavam uma cidade na outra, tá, gente? Isso aí era comum, e era por isso que o Império Romano se destacou muito, né? Por essa parte aí de urbanização, de poder fazer a interligação entre uma cidade e a outra, que foi o que permitiu com que as cidades crescessem e pudessem exercer o seu comércio, né? Aqui, ó, eu botei uma imagenzinha aqui, você pode até procurar no YouTube aí, você pode até procurar na Google Imagens, é o que sobrou da cidade de Tiatira. Eu acho que de todos os lugares é a que tem menos referência arqueológica ali, tá, gente? Os parques arqueológicos ali são bem limitados. A cidade de Tiatira ali é o que sobrou. O que sobrou de Tiatira é praticamente como se fosse um parque, tá? Como se fosse uma praça, digamos, na realidade, bem menor, uma praça com algumas ruínas ali, algumas pedras talhadas com alguns símbolos ali. Foi o que sobrou de Tiatira, tá? Vamos lá agora para a economia e religião da cidade de Tiatira, tá bom? Vamos lá. Historicamente, Tiatira era a cidade menos notável entre as 7 cidades dessa revelação. Estava situada sobre a fronteira da Mícia e Iônia, ali, né? Era cercada por muitos rios, os quais estavam cheios de sanguessugas. Sua característica mais digna de elogios era que ela era próspera financeiramente, devido à corporação coletiva de olheiros, tecelões, tintureiros, alfaiates, etc. Foi dessa cidade que Lídia, vendedora de púrpura, veio. Ela foi a primeira convertida europeia de Paulo. Olha só o que eu estava comentando antes ali, né? Era uma cidade que não tinha, historicamente, ela não tinha relevância nenhuma, gente. Até muitos defendem o porquê será que Tiatira entrou dentro das cartas, qual era a importância, mas será mesmo que essa igreja não tem importância? Será mesmo que essa igreja ela não tinha uma importância? A cidade podia até não ter uma relevância, tá? Mas a igreja em si tem uma importância muito grande. Eu costumo dizer que Jesus dedicou um carinho especial para Tiatira. Jesus, quando ele mandou ali João escrever a carta, ele dedicou um carinho especial. Tá? Pode ter certeza. Eu digo que eu me identifico com Tiatira porque quando eu vejo que as outras têm entre 6 e 7 versículos, algumas 5, Tiatira tem 12, 13, se mal me engano, eu vejo que Jesus dedicou um carinho especial porque essa igreja ela tem algo que chamava a atenção de Jesus. Tem algo.
Como todas as outras igrejas, Jesus fez elogios aqui a Tiatira e repreensões. Mas tem algo que chamava atenção aqui em Tiatira. Tem algo bem especial que chamava atenção. E isso é o que nós vamos ver. É isso que eu quero que você veja, meu irmão, tá? Para que nós possamos entender direito, tá? Sobre cada uma das igrejas, a gente possa extrair, digamos assim, aquilo que eu tenho comentado com você desde da primeira aula, para que você possa fazer uma aplicação pessoal sobre aquela igreja, tá? Isso é o importante. Muitas vezes só ler e ver vai se tornar só um curso maçante, aonde você vai perder as suas horas ali, mas se você não conseguir colocar uma aplicação, tá? Tentar aplicar aquilo que João escreveu ali para Tiatira na sua vida, você vai só simplesmente, digamos assim, só ter um conhecimento, vai aumentar o seu intelecto, mas você não vai aproveitar a essência que há a palavra. Isso que é importante, entendeu? É a essência que há na palavra de Deus. Isso que nos faz entender a profundidade que há no livro de Apocalipse. Por isso eu estava refletindo e pensando, se nós nos dedicássemos a entender mais, sabe, a profundidade que há em cada uma das cartas, e nós aplicássemos hoje no nosso cotidiano, na nossa vida, lá na igreja que a gente congrega, tá? E eu tenho certeza que nós conseguiríamos extrair de nós algo melhor. Nós vimos aqui também, né, como ela não era notada, era citada por rios, tinha muitas sanguessugas naqueles rios, um destaque só nível de curiosidade mesmo para você entender. E aquilo que eu tinha comentado, como era uma cidade que vigia muitas corporações, as famosas guildas ali, era uma cidade onde tinha muitas profissões. Por quê? Porque era manufaturado ali os produtos, era beneficiado, entendeu? Os ferreiros, alfaiates. Então as pessoas de outras regiões vinham para trazer ali as suas roupas para costureiros, pediu para que os tecelões fizessem ali vestimenta, outros tipos de roupa, até mesmo cobertas, esse tipo de coisa. A cidade de Tiatira era conhecida pela produção de púrpura, tá? E uma tinta usada em tecidos, veja Atos 16:14, que é ali aquela aonde fala sobre Lídia ali e tal. Vamos até fazer leitura, gente, para que a gente está falando sobre isso. Vamos fazer leitura sobre Atos 16:14, que eu quero que você tenha esse entendimento, porque daqui a pouquinho você vai em Atos 16:14, mas vamos fazer o acompanhamento para a gente ver realmente quem é que está em Atos 16:14, é tão importante para que a gente possa citar. É ali, ó. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que o Paulo dizia. Entendeu? E depois, no versículo 15, e depois que foi batizado, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Tá aí, Lídia, talvez, alguns dizem, pode ter sido a mulher que levou o evangelho a Tiatira, que levou o evangelho, que quem sabe foi uma missionária lá na igreja de Tiatira. Até porque não temos referência de quem era o pastor em Tiatira, tá, pessoal? Não há referências históricas de quem é que era o pastor no momento lá que recebeu a carta de João e tal. Tá? Havia em Tiatira grupos organizados, de novo, né? Eu coloquei, até acabei repetindo, tá? Grupos organizados são semelhantes às associações profissionais de hoje, né? Aí tá, mas com elementos religiosos de influência pagã, como outras cidades da época. Tiatira teve seus templos e santuários religiosos, incluindo templos aos falsos deuses Apolos, Tiramânios e Artemis, uma deusa chamada Diana. Nós já aprendemos, já estudamos sobre ela. E um santuário a Sibila Orácula, Sambate, né, o nome. A importância de figuras femininas na cultura religiosa de Tiatira pode ter facilitado o trabalho de Jezebel, a mulher que seduzia os discípulos e incentivava a idolatria e a prostituição. Bom, vamos lá que tem bastante informação aqui. Eu já comentei que aquelas guildas lá, elas eram uma espécie de sindicato, e que para as pessoas poderem ter uma relevância também política, comercial e econômica na região,
elas tinham que ser filiadas a uma dessas guildas. Essas guildas por si, uma vez que você se inscrevia nelas, ou era sócio, ou frequentava, você tinha que ser adepto à religião que a guilda adotava, para o culto que a guilda adotava. E geralmente era para o deus Apolo. Apolo quem é? Eu ainda não comentei sobre Apolo. Apolo era irmão, segundo a mitologia grega, de Artemis, que é a deusa Diana. Eu já expliquei, Artemis para os gregos e Diana para os romanos, tá? Então ele é Apolo, segundo a mitologia, os dois filhos de Zeus ali e tal. Tá? Apolo, para quem não sabe, é o deus Sol. Ele é conhecido também como Febo brilhante na mitologia grega. É considerado o deus da juventude e da luz. E é identificado primordialmente como uma divindade solar, ou seja, é o deus Sol, tá, gente? As pessoas adoravam lá Apolo e achavam que ele tinha poder. A irmã deles era Artemis, que era a irmã gêmea deles dois. Por si, tinham sua relevância na mitologia grega e tal. Então o que acontece? Dentro dessas guildas eles faziam então essa adoração a esses deuses. Também tinham essas práticas pagãs. Só que uma coisa importante que eu quero falar aqui, já que nós estamos falando já no contexto de economia, cultura e religião. Diferente das outras igrejas que nós vamos ver e que já vimos, a cidade de Tiatira não tinha cultura, tá, religiosa. Ela, por mais que essas guildas aí, mas eles não tinham assim, diferente das outras, eles não tinham templos de adoração ao imperador, tá? O que mais se tem de história sobre o paganismo e a religião adotada lá por Tiatira é em relação a essas guildas aí, esses lugares que os trabalhadores se encontravam lá, eram adeptos lá, seguidores, para poder ter uma relevância na cidade. Mas de todas as outras, Tiatira não era uma cidade de relevância religiosa. As guildas adoravam Apolo, Artemis, tá? Ali uma oráculo ali chamada Sabila ali, né? Mas das outras igrejas vocês vão ver que Tiatira, ela não é uma igreja que tem no contexto religioso, mitológico da época, ela não tem tanta relevância assim, tá? Realmente Tiatira, os problemas de Tiatira, gente, é diferente das outras, porque em Tiatira o problema não estava no paganismo. Em Tiatira o problema estava na igreja. Aí é que tá. Olha uma curiosidade, eu já estou adiantando a matéria. Nas outras igrejas que a gente estudou e vai estudar ainda, vocês vão ver que o problema está no paganismo, na idolatria, está ali no sacrifício aos outros deuses. Vocês vão ver que há uma perseguição, há martírio. Em Tiatira o problema não está no paganismo, não está na adoração a Diana, a Artemisa, a Apolo e todos esses seres da mitologia grega, mas o problema está na igreja, ou seja, o problema da igreja é de dentro para fora. Tá? Então essa é uma grande curiosidade em Tiatira, hein? E se você puder colocar aí no comentário, você bota aí o que você acha aí disso. Tá? Agora eu faço uma pergunta, eu disse que eu ia dar uma opinião pessoal, né? Eu não estou aqui para dar opiniões pessoais, gente, mas em Tiatira eu vou fazer uma pequena pincelada, tá? Que eu vejo Tiatira, se nós vamos levarmos em consideração que realmente a igreja ela passava por eras e cada uma das igrejas representava uma era. Na era de Tiatira eu acho que é o que é mais parecido com o nosso tempo de hoje. Eu acho que é uma das igrejas que mais se assemelha à condição espiritual que a igreja cristã está enfrentando no nosso século 21. Eu acredito que hoje o problema está não no mundo, mas o problema está dentro. E eu acho que hoje muitas igrejas precisam se modificar de dentro para fora, tá? Então, isso era o problema de Tiatira. Por quê? Porque o paganismo não estava fora da igreja. O paganismo estava dentro da igreja. Ou seja, isso que lá em Éfeso e em Pérgamo, fez com que Jesus odiasse lá os nicolaítas, lá que a gente estudou, que queriam implementar falsas doutrinas dentro da igreja, aqui em Tiatira ele já estava adotando. Aqui em Tiatira, diferente do que Éfeso fez de expulsar os falsos profetas, em Tiatira eles tinham uma líder que era uma falsa profeta. E nós vamos estudar mais para frente. A principal religião de Tiatira foi a adoração a Apolo, né, que eu já botei ali, né, a qual estava ligada ao culto da adoração ao imperador. Apolo era o deus Sol e o primeiro em poder depois de seu pai, Zeus. Ele era conhecido como o desviador do mal, ele presidia as leis religiosas e a expiação.
O meio de expiação significava fazer reparos pelos erros ou culpas. Ou seja, Apolo era uma espécie de Jesus Cristo. Tá? Era aquele que fazia reparo ou que era alguém que as pessoas jogavam prece para que fossem desviadas do mal. Era mais ou menos uma espécie disso, tá? De Jesus Cristo para eles. Platão chegou a dizer, um filósofo lá na época, ele explica aos homens instituições de templos, sacrifícios e cultos aos deuses. Também os ritos ligados com a morte e após a vida. Ele comunica seu conhecimento de futuro e a vontade de seu pai aos homens por meio de profetas e oráculos. Em Tiatira, esse rito foi conduzido por uma profetisa que assentava numa cadeira trípode e entregava as mensagens enquanto em transe. Nós vamos falar sobre isso, gente. Vocês viram que o principal, até agora nós aprendemos, vamos ver, fazendo uma recapitalização até agora aqui, um pouco mais aí de 40 minutos, de quase meia hora aí de aula, e um pouquinho mais, tá? O que acontece? Vamos entender aqui. Nós tivemos uma informação muito importante. Eles adoravam Apolo, tá? Não era uma cidade como as outras, tão focada na religião. Tinha adoração a Apolo e tal, ali, que era filha de Zeus, já expliquei. Era uma espécie de Jesus Cristo, expiador de pecado, tá? Perdoando seus pecados, tá? As pessoas ali, então, faziam preces a Apolo. Porém, era uma cidade onde tinha uma profetisa. E essa profetisa sentava em uma cadeira e ela entrava em uma espécie de hipnose e então entregava revelações. Faça uma pequena análise agora e comece muitas vezes a fazer uma reflexão em alguns centros religiosos, tá? Algumas igrejas, entendeu? Em relação a esse tipo de coisa. As pessoas não iam lá para servir a Jesus, as pessoas não iam lá para ouvir a palavra, eles iam lá para ouvir revelações. Isso é muito semelhante a algumas coisas que existem no nosso tempo hoje. Algumas coisas que a gente vê, muitas pessoas não estão preocupadas em receber uma revelação da verdade, da palavra de Deus, mas estão preocupadas em receber uma revelação da boca de alguém, tá? Uma revelação de futuro. Tá? Deus, ele não nos chamou para ver o futuro das pessoas. Isso é bíblico. Se você acha que o que eu estou falando não é certo, pesquise a Bíblia, estude a Bíblia, não o que alguém achou que é, ou seja, vozes da cabeça de fulano disse que é assim. Não aceite alguém dizer, Deus me deu a revelação. Deus dá uma revelação baseada na palavra. Deus não vai dar uma revelação, Deus não vai levantar um outro João aqui e escrever a Bíblia de novo. Enquanto não se cumprir essa palavra, ele não vai fazer isso. Enquanto não se cumprir aquilo que Deus deixou agora, ele não vai usar uma outra pessoa para dar uma nova revelação, gente. Ele mesmo fala no livro de Apocalipse que ninguém tire nada, nem coloque, nem acrescente, nem tire. Ai daquele que acrescentar ou se tirar algo da Bíblia. Então, enquanto não se cumprir totalmente a palavra, Deus não vai pegar outra pessoa e te dar uma revelação diferente da mensagem, não. Nós vamos ter que cumprir aquilo que está na Bíblia. Tá? Então, essa mulher aqui, eu vou falar um pouquinho mais dela daqui a pouco, ela entregava essas revelações, sentava numa cadeira e ia lá, talvez entregavam revelações sobre isso, sobre aquilo, sobre o futuro, sobre coisas boas, né? Porque todo falso profeta, ele entrega coisas boas. Duvide daquele que só profetiza coisas boas. Eu prefiro ficar com Micaías, tá, gente? Eu prefiro ficar com Micaías, que foi preso por profetizar contra Acabe. Mas eu prefiro um Micaías que profetize a verdade do que aqueles que entregam uma centena de revelações aí, que a maioria delas são só do coração do homem, não do coração de Deus. Acabam muitas vezes iludindo as pessoas, destruindo vidas. O que eu estou dando não é uma opinião pessoal, é Bíblia, tá? Porque o próprio apóstolo Paulo, quando estava andando pela rua e vinha uma mulher ali, uma adivinhadora, ele repreendeu e a mulher, ela foi possessa, aquele espírito saiu e as pessoas perseguiram Paulo porque aquela mulher ganhava dinheiro com isso, tá? Então, hoje a igreja de Tiatira, ela pode representar muito bem algumas igrejas da nossa época hoje. Faça sua analogia. Você pode até não concordar comigo, você tem todo o direito. Estamos vivendo uma democracia. Mas a Bíblia não pode ser... Eu não posso rasgar páginas da Bíblia, versículos da Bíblia. A Bíblia ela é completa. E nós temos que entender o contexto. Vamos seguir aqui ainda. Agora, como que Jesus se apresenta a Tiatira? Olha só.
E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz ao Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e pés semelhantes a latão reluzente. Bom, eu falei ali no início que a cidade de Tiatira era conhecida por ter pessoas que trabalhavam com bronze ali, né? Bronze, latão. Isso, na realidade, o bronze e o latão, a diferença está na composição deles, tá? E Jesus, ele se apresentou dessa maneira, tá? E nós vamos entender agora cada uma das partes que eu vou falar, e se você puder anote, não se esqueça mais. Porque Jesus agora está dando um recado muito importante. A primeira coisa, Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, gente. Jesus se apresenta como Filho de Deus em Tiatira. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim, ó, eu tenho autonomia. Os livros de João, como descrição de de Jesus Cristo, os servos fiéis são descritos também como filhos de Deus, tá? Só que agora aqui a expressão se refere ao próprio Cristo. Jesus sempre se referiu aos outros como sendo filho de Deus. Agora ele mesmo está se referindo como filho de Deus. Ele mesmo está se intitulando como filho do Todo-Poderoso. E vamos ver, ó. Jesus Cristo inicia a epístola identificando a si mesmo como filho de Deus. Expressão que qualifica como ser divino, que prossegue do Pai. Ou seja, Jesus está dizendo para Tiatira, Jesus está dizendo para os crentes lá fiéis, Jesus está dizendo para os infiéis, eu sou filho de Deus, eu ainda continuo sendo aquele que está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso, eu ainda continuo sendo Deus, tá? E olha só, tendo olhos como chama de fogo, tá? Isso representa juízo, olhos como fogo, e nós vamos ver aqui, tá? Eu vou falar depois, quando chegar nessa parte, eu vou dizer o que significa isso. E vou falar pela Bíblia, gente. Vou falar pela Bíblia, não é da cabeça do Rodrigo, não é vozes da cabeça do Rodrigo, não. Por isso que muitas pessoas temem. Sabe o que ele temem? As pessoas temem porque ele é Deus, porque ele é juiz e porque ele é rei. Ele é Deus porque ele é poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, sabe todas as coisas. Ele é justo juiz, porque um dia ele há de julgar todos os vivos e os mortos. Todos aqueles que um dia, que mesmo crendo ou não crendo, terão que se dobrar diante dele. E ele é rei porque ele irá governar depois que ele aprisionar Satanás. Todo ímpio deveria ter medo, porque ele é Deus, porque ele é juiz e porque ele é rei. Tá? Vamos lá. A revelação da divindade à era de Tiatira é que Jesus é o Filho de Deus. Já uma vez nos dias de sua carne ele era conhecido como o Filho do Homem, mas daqui por diante nós não o conhecemos mais segundo a carne. Ele não é mais Filho do Homem, o grande profeta, que reuniu em si mesmo todas as profecias. O unigênito voltou ao seio do Pai. Agora nós o conhecemos segundo o poder da ressurreição. Ele ressuscitou e tomou para si seu grande poder e está sobre todos segundo o prazer da sua própria glória. A sua glória ele não repartirá com outro. Sua liderança sobre a igreja ele não concederá a homem algum. Ei, escute aqui. Preste atenção. Eu sei que tem muita gente olhando o vídeo, tá? Eu sei que você tem muita gente. Eu tenho autoridade para falar, gente. Tenho autoridade porque primeiro estou estudando, estou aqui oferecendo para você uma oportunidade de aprender um pouco de teologia sobre as cartas. Não estou aqui defendendo nenhuma denominação, apesar de eu ser evangelista da Assembleia de Deus. Mas eu quero dizer um recado, tá? Aprenda, você hoje está estudando, amanhã você pode ser um pastor, você pode ser um padre, o que for, não sei qual é a sua religião. Mas aprenda, a igreja não é de nós homens, nós somos só aqueles que somos zelosos pela igreja. Nós somos aqueles que somos propagadores do Evangelho, nós propagamos o Evangelho, nós evangelizamos, nós pregamos, nós cumprimos o ID de Jesus. É isso que nós somos. Nós não somos donos da igreja, nós não somos donos de corais, nós não somos donos do púlpito, nós não somos donos dos bancos, nós não somos donos de nada. Tudo que está ali é de Jesus Cristo. Ele só nos botou ali para que nós pudéssemos trabalhar na sua seara, na sua obra, entendeu? Você não é dono da igreja. Algumas pessoas se acham dono. No passado as pessoas diziam até quem podia entrar e quem não podia entrar na igreja. Uma grande heresia.
Uma grande heresia, porque foi nos dado somente a missão de pregar a palavra, desde que Jesus limpe, transforme, modifique e que ele faça uma obra nas pessoas. A nós foi dado só o poder de autoridade. A alguns foi dado mais autoridade, outros foi dado menos. Mas quanto mais nos foi dado, a Bíblia diz também que mais nos será cobrado. Então aqui Jesus está se apresentando como todo-poderoso. Ele está querendo dizer: eu sou filho de Deus, eu ainda sou o dono. Eu ainda sou aquele que disse para que Pedro, entendeu? Através dessa pedra edifique a minha igreja. Ele mesmo, Jesus, a pedra fundamental, a pedra de esquina, a pedra mais importante. Ele ainda está na liderança da igreja. Ele ainda é o general, aquele que está à frente do exército. Ele ainda continua sendo aquele. Por isso, líder, pastor, não importa o seu cargo, você é obreiro, não importa qual igreja que você é, não estou aqui fazendo alusão a nenhuma denominação, seja protestante, seja ortodoxo, seja o católico, que for. Não interessa a religião que você é, a igreja ainda é de Jesus. Aprenda isso. Todo teólogo que está se formando, eu vou pela graça, vou estar me formando daqui uns dias e eu tenho que entender o conhecimento que eu estou adquirindo. Eu busquei esse conhecimento, mas a revelação eu tenho de Deus, é Ele que nos dá esse entendimento. E a igreja ainda continua sendo dele. Beleza, pessoal? Vamos falar mais um pouquinho como ainda Jesus continua. Olhos como fogo, como chama de fogo. Tá? E aí nós vamos fazer umas leituras. Ó. Jesus tem olhos penetrantes, poderosos e penetrantes. Veja ali Apocalipse 1,14, né? E Daniel 10,6. Mas eu quero fazer leitura com vocês de Daniel no capítulo 10. Vamos fazer leitura de Daniel no capítulo 10 e vamos fazer leitura do que está escrito no versículo de número 6, tão importante. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como voz de uma multidão. Ali de novo Daniel faz alusão aos seus olhos. Olhos de fogo significa que nada passa batido diante dos olhos de Jesus. Olhos de fogo são olhos purificador. Não passa coisa impura diante dos olhos de Jesus. Nada impuro passa diante dos olhos dele que não tenha que ser purificado. Vamos fazer leitura, ainda tem mais ainda coisa que eu quero. Eu quero que nós vamos abrir a Bíblia aí em Hebreus capítulo 4. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus capítulo de número 4. E nós vamos fazer leitura do que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo de número 4, tá, gente? E o versículo de número 13, capítulo 4, versículo de número 13, também vai fazer alusão. Diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Os olhos dele, nada está encoberto. Isso que ele estava dizendo a Tiatira: eu sei tudo que acontece dentro da minha igreja. Por isso, olha, você que faz coisas escondidas e acha que ninguém vê, Jesus está vendo. Não adianta esconder do homem. Jesus está vendo, ele tem olhos como chamas de fogo. Os seus olhos são penetrantes. Em Hebreus ainda diz que nada pode esconder da vista de Deus. Ele pode ver tudo. Vamos ler em Provérbios agora, capítulo 15, o versículo 3. Vamos lá, gente, vamos lá. Provérbios, capítulo de número 15. E nós vamos fazer leitura do versículo, gente, de número 3. Provérbios, capítulo de número 15. E vamos fazer o 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Olha aí, mais um versículo para você anotar aí. Os olhos como chama de fogo representam que ele está em todos os lugares, ele vê em todas as direções. O Senhor sabe todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Lemos que essas pessoas, olha só, vamos fazer uma leitura ainda em Êxodo capítulo 15 e o versículo 16. Eu quero que você abra em Êxodo, tá? Êxodo capítulo 15, versículo 26, na verdade. Êxodo capítulo 15 e o versículo 26. Vamos ver o que está escrito em Êxodo 25, 26. E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos meus mandamentos,
e guardares todos os meus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Mais uma vez ele dizendo: se você estiver atento à voz do Senhor e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, você tem que fazer o que é certo diante dos olhos de Deus. Não viva como se Deus não visse o que você faz de errado. Não viva, não haja como se Deus não enxergasse quando você faz as coisas erradas. Se você está fazendo coisas erradas, dá tempo de você mudar. Vemos que essas pessoas fizeram o que era correto diante dos olhos de Deus, obedecendo os seus mandamentos. Eles a poupariam das pragas, afligiria os egípcios. Olha só, ele livraria nas pragas que ele mandou para o Egito, gente. E olha só, mas eu ainda quero continuar ainda. Eu estou empolgado com Jesus nesses olhos como chama de fogo. Deuteronômio capítulo 4, tá? Deuteronômio capítulo 4. Vamos fazer leitura de Deuteronômio, tá, gente? No capítulo de número 4. Capítulo de número 4. Se você puder achar aí, tá? Abra aí Deuteronômio. Deixa eu procurar aqui certinho. Pra quem não sabe, eu tenho uma outra tela e aí eu leio a Bíblia aqui. Aí é mais fácil para mim procurar. Deuteronômio no capítulo de número 4. Tá? E o versículo 23 e 24. Diz assim, no capítulo 4, e o 23 e o 24 diz assim, olha só que coisa tremenda. Guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Ele é fogo consumidor. Os olhos dele consomem tudo, nada. Para aqueles que guardam seus mandamentos, então, ele é fogo consumidor, gente. Ele tem a descrição como chamas de que vem absolutamente tudo, os olhos que podem purificar os seus servos fiéis, o que também podem consumir ou julgar aqueles que escolheram não seguir seus mandamentos. Ele pode fazer todas as coisas, ele se apresenta dessa forma. Jesus ora sobre Tiatira e eis que ele vê naquela cidade a honra que pertence a ele somente, sendo conferida a outro. Seus olhos ardem como fogo da ira e julgamento quando ele vê a Apolo referenciando como filho de Deus, quando ele somente é o unigênito filho de Deus. É aquilo que eu falei, eles consideravam Apolo como um filho de Deus, como um Jesus, aquele que expiava pecado, mas somente Jesus pagou esse preço. Por isso que ele se apresenta como um olhos como chama de fogo, ele vê tudo. Vamos lá, porque há só um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, a qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. É só ele que é mediador entre Deus e os homens, não há outro. Ele não deu essa missão, ele deu uma missão a nós para que nós intercedemos ao Pai, mas quem faz mediação é só Jesus. Pés como latão reluzente, gente, ou em outras tradições ali, bronze polido, tá? Como bronze que arde numa fornalha, depende da sua tradição. Ele tem força para castigar até esmagar os seus inimigos. De novo ali, Daniel 10 e o versículo 6, nós já fizemos leitura. A palavra bronze é usada nesse verso como... A palavra bronze, para vocês terem uma ideia, na palavra, no original lá, ela é uma palavra cujo nome parece que é Chalcolibano. É mais ou menos a tradução assim, tá? Que significa bronze polido, gente. Esse termo do latão são usados como sinônimo de diferente tradução em hebraico. A palavra Chalcolibano, ela é usada em Daniel 10:6, que a gente acabou de ler, entendeu? Então, essa palavra, esse bronze, são ligas de metais e eles eram feitos de bronze, de metal por isso que Jesus fez alusão a isso em Tiatira, porque ele conhecia que havia ferreiros, havia homens que faziam ferramentas, faziam utensílios ali para domésticos, né? Faziam espadas, faziam utensílios de guerra, escudos. Então talvez pode ter sido por isso que ele fez essa alusão ao latão reluzente, porque eles sabiam muito bem, eles tinham o conhecimento bem desse material. Então por isso que Jesus então ali digamos assim, ele se apresenta dessa maneira, tá? Vamos ver aqui adiante ainda. Não é de causar admiração que os pés sejam como latão reluzente, enquanto ele se encontra pronto para reduzir a pó os reinos ímpios desse mundo. Agradecemos a Deus por esses fortes pés de latão, eles têm passado pelo julgamento por nós. Eles são agora a nossa fundação, porque o que ganhou é nosso.
nós nos encontramos identificados nele e em Jesus, Filho de Deus. Tá aí, gente. Ele é o que tem autoridade, entendeu? Ele é o que tem autoridade. Para você ter uma ideia ali, até eu fiz uma anotação aqui, você não está vendo, mas eu fiz uma anotação. O sacerdote deveria se lavar na bacia antes de oferecer sacrifício e antes de entrar na tenda do encontro para que eles para que eles não morressem quando entrassem lá, tendo um altar quando a bacia aponta para Cristo, porque aquela bacia ela era de bronze, entendeu? Ela tinha que ser obrigatoriamente desse material. Então ali é representado o sacrifício do altar, tá? Nessa situação aí digamos assim, dos sacerdotes. E olha só, e através desse sacrifício nossos pecados são lavados e por isso podemos viver, entendeu? Por isso que Jesus faz também se apresenta dessa forma, porque um dos utensílios que tinha no templo era uma bacia de latão, tá? E ali o sacerdote tinha que se lavar, tá? Como uma forma de se purificar. Hoje essa bacia, e digamos assim, é Jesus que nos lavou de nossos pecados. É por isso que a gente hoje pode se considerar perdoado dos nossos pecados. Porque ali eu botei de novo, né, o mesmo versículo, porque é só um Deus e entre Jesus e os homens, só Ele. Ele é aquele que pagou o preço. Ele é aquele que deu a vida por nós. Por isso que ele se apresenta com essa autoridade como Filho de Deus, olhos como chama de fogo, pés como um latão reluzente, mostrando toda a autoridade divina de Jesus. Condição da igreja de Tiatira. Eu conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Olha só que coisa interessante. Jesus então destaca ali algumas qualidades, né? As tuas obras, teu amor, serviço e fé e paciência. Eu acho que essas qualidades, essas virtudes iniciais, eu acho que é que todo o crente deveria ter, né? Todo cristão, obras, amor, trabalhar, né? E ter fé e paciência, coisa que hoje muita gente não tem mais. Quer receber as coisas de Deus de uma maneira muito rápida e às vezes não é assim que funciona. Não é dessa maneira que Deus trabalha, gente. E ele fala ali, as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, e isso eu quero falar um pouquinho. As obras, serviços, últimas obras mais numerosas do que as primeiras. O que significa isso? Aqui novamente encontramos as mesmas notas introdutórias. Eu conheço as tuas obras. O Filho de Deus disse: creiam ao menos pelas obras que eu faço. Ele pôs ênfase em suas próprias obras quando estava na terra. Tá? As obras que ele fez foram ordenadas por Deus para inspirar fé nele. Era uma grande parte do seu ministério. Seu Espírito Santo, no apóstolo Paulo diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Está em Éfeso 2:10, exatamente assim. Essas obras eram para inspirar fé nele quando demonstrassem essa relação com ele, que Paulo descreveu como criados nele. Olha só, gente, para você ter uma ideia aqui, o quão importantes são as obras. Nesse contexto aqui, tá? Nesse contexto aqui, aonde Jesus fala que as tuas últimas obras são, digamos, maiores, mais do que as primeiras, é diferente de Éfeso, aonde o quê? Aonde Éfeso perdeu o primeiro amor, começou bem e terminou, se não se arrependeu mal. Em Tiatira, a situação se inverteu, é aquilo que eu digo. Eu comentei até em um dos vídeos dizendo, talvez a forma que você inicia no Evangelho possa não ser a melhor, talvez você tenha caído, você não tenha conseguido se firmar, mas o importante vai ser como você vai chegar lá no fim, porque você vai se aperfeiçoar em Cristo. Você vai buscar esse aperfeiçoamento, entendeu? Vai se aperfeiçoar. Se aperfeiçoar é o quê? Não é eu começo a frequentar uma igreja agora e talvez eu já fique limpo de todos os meus erros, vícios, manias, todas as minhas práticas impuras. Se você conseguiu fazer isso, que beleza, que beleza. Eu te dou parabéns que você conseguiu vencer isso. Te dou parabéns que você venceu. Mas agora, se você que está iniciando não conseguiu vencer algumas práticas pecaminosas que você faz, você tem que ir se aperfeiçoando. Agora,
Isso significa que não é que você saia pecando. Não acredite na doutrina dos nicolaítas, que uma vez que Jesus pagou os pecados eu tenho direito de sair pecando. Não. Se aperfeiçoar não dá direito de você sair pecando e errando. Não. Aperfeiçoar na fé é você ir buscando a cada dia mais da palavra, cada dia mais ir se entregando a Cristo e buscando conhecimento. Todo aquele que busca conhecimento, ele consegue alimentar a sua alma. A igreja de Tiatira era uma congregação ativa. Ao invés de esfriar, ela se tornou cada vez mais ativa no serviço a Deus. A fé que agrada a Deus é a fé ativa que se mostra pelas obras. Está ali, segundo Tiago 14 e 17. Nós vamos fazer leitura o que está escrito ali em Tiago, né, no capítulo 2, e o versículo 14 a 17 diz assim: meus irmãos, me aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? Uma pergunta, né? E se o seu irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano? E algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa aqui. Muito importante. A salvação é pela fé. Mas isso não significa que você não tem que ter obras. A igreja tem que ter obras. Quando eu me converto ao cristianismo, quando eu me converto a Cristo, eu tenho que obrigatoriamente proporcionar obras. Aquela velha história lá dos talentos, lá, né? Jesus contou aquela parábola que aquele senhor distribuiu talentos e quando ele voltou, uns conseguiram multiplicar, o outro enterrou o talento com medo de perder e ele acabou perdendo até aquele que ele tinha. Então isso que o Senhor quer. O Senhor quer uma igreja ativa, gente. Uma igreja ativa é como diz o vocábulo grego que representa o nome de igreja, que é eclésia, que significa chamados para fora. Chamados para fora significa sair da zona de conforto. Chamados para fora significa que você tenha que fazer a obra do Senhor, continuar a fazer a obra do Senhor, a fazer a obra do Senhor. É isso que é o importante. Mas eu não consigo fazer, eu não consigo me dedicar muito tempo a fazer a obra. Eu tenho certeza que você consegue dedicar alguns minutos do seu dia a fazer a obra, ou falar com alguém das coisas de Deus, ou se apresentar na sua igreja para o seu líder, ajudar a fazer algum evangelismo, ou até mesmo ajudar, até limpando. Quando você está limpando a igreja, você está fazendo a obra. Ora, as obras nunca tomam o lugar da fé em Deus para a nossa salvação, mas obras revelarão nossa fé colocada nele. As boas obras não salvarão vocês, mas elas serão produtos de uma vida salva como fruto para o Senhor. Olha só que grande revelação que eu estava comentando. As obras não te salvarão. Tem muita gente que tem bastante obra, mas não tem fé. Ou não adianta também você ter um monte de obras boas, mas também tem obras más e fazer coisas erradas. Porque daí as coisas erradas vão encobrir as coisas boas que você fez. Entendeu? Então, gente, o crente, o fiel, ele tem que ter entendimento de que não são as obras que vão salvar, mas as obras são importantes para que eu tenha uma vida como salvo. Aquele que é salvo, ele vai querer fazer a obra, ele vai querer multiplicar a seara do Senhor, ele vai querer fazer mais para Deus. Aqui ele fala do amor, né? O princípio fundamental do cristão, né? Mateus 22, a gente até fez leitura, ali quando o Senhor Jesus fala dos mandamentos, amar o próximo como a ti mesmo. Faltava amor em Éfeso, nós já estudamos, mas Jesus viu esta qualidade boa em Tiatira. Olha só, em Éfeso o amor tinha esfriado, o amor tinha acabado, o amor tinha, digamos assim, Jesus fez para eles uma repreensão. Vocês precisam voltar para o primeiro amor, voltar para mim, voltar para as primeiras obras. Aqui nós vimos Jesus elogiando Tiatira. Vocês têm amor. Era uma igreja amorosa. Gente, tem muitas pessoas que confundem o amor com a aceitação das coisas, digamos assim, do pecado, tá? O pecado Deus condena, o pecador Deus ama. Sempre tenha isso em visão. Deus não quer que o pecador continue pecando. E é isso que nós temos que ter entendimento.
Hoje o amor que a igreja precisa ter é o amor pelas almas, de buscar as almas, de tentar ajudar de uma maneira ou outra as pessoas a ter o próprio encontro de amor a Deus, a fazer com que as pessoas se voltem a ter esse amor que uma vez que estiver no nosso coração nos transforma em pessoas melhores. Vocês notarão que o amor é posto entre obras e serviço. Olha só, este que é o lugar certo para ele, porque sem amor nossas obras não são aceitas perante Deus e nem no nosso serviço. Paulo, falando aos Coríntios, diz: sem amor eu não sou nada, e tudo o que fizer não terá nenhum proveito a menos que seja feito em amor. Pois bem, vocês podem ver aqui que estes crentes não faziam parte daquela classe de nicolaítas. Olha os famosos nicolaítas de novo, gente, que faziam obras como meio de salvação, ou para serem admirados pelos homens. Eles faziam só obras pelo amor a Deus, que fora derramado em seus corações pelo Espírito Santo. Este amor em seus corações era o amor de Deus pelos seus, disse Jesus. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, que vos amardes uns aos outros. Os pagãos que viram as vidas dos cristãos primitivos disseram: vejam como eles amam uns aos outros. João diz: todo aquele que ama é nascido de Deus. Está ali em 1 João 4. O que acontece aqui? Tem algumas informações, algumas coisas importantes que eu queria falar. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Vamos lá então, gente. Tá? Deixa eu explicar para vocês. A Bíblia fala lá em Coríntios, né? Onde Paulo fala, se não me engano, no capítulo 13, onde ele fala pro amor, o amor, nem que eu te falasse a língua dos anjos e não tivesse amor e tal. Ele fala uma série de coisas, mesmo que eu fizesse a obra, não tivesse amor. O amor e o serviço e as obras, eles andam junto. Aquele que ama a Deus, ele tem obras. E as obras dele são notáveis. As obras são como se fossem os seus frutos. Aquele que tem obras boas, ele vai ter frutos bons, ele vai aparecer, as pessoas vão ver na vida dele uma grande diferença. Como até eu fiz uma citação. Naquele tempo antigo, os pagãos, eles viam que uma diferença fundamental que existia dentro do cristianismo é que eles amavam uns aos outros. A igreja era o diferencial, era diferente. As pessoas, elas iam na igreja não para se acharem melhores que os outros, ao contrário, elas iam na igreja porque tinham a necessidade de ter elas tinham a necessidade de andar em grupo. Para você que não sabe, a igreja primitiva, antes mesmo, quando começaram os discípulos a se espalharem pelo mundo e pregar o evangelho, as igrejas, elas não tinham templos identificados. Isso foi acontecer muito tempo depois, gente. Se você ler a história da igreja no Brasil, você vai saber que teve um período de tempo que igrejas, principalmente protestantes, tá? Elas não podiam ter cruz, não podiam ser identificadas como igreja. Agora você imagina naquela época, não existia igrejas, um templo, um local de culto. Como é que eles faziam o culto? Muitas vezes, gente, eles se encontravam até em cemitérios, em cavernas, na casa de irmãos. Era aqueles cultos domésticos. Então, no dia tal vai ser na casa do fulano. Então eles iam na casa daquele fulano e lá adoravam a Deus, falavam da palavra, porque eles não frequentavam. E se eles entrassem nas sinagogas do judaísmo, eles seriam expulsos, porque os judeus também perseguiam os cristãos. Então o que acontece? A maneira que eles achavam de adorar a Deus, de cultuar a Deus, era se encontrar na casa de irmãos, tá? Então só depois de muito tempo depois que a igreja foi se constituir um templo, um local ali identificado como um local de adoração. O cristianismo sofreu grande perseguição no início. Então, o amor, ele é fundamental. O que faltou em Éfeso lá, aqui em Tiatira, Jesus elogia que Tiatira tem amor. E eu expliquei na igreja de Éfeso, gente. Sem amor, o cristianismo é vazio. Sem uma igreja que não ama, prega um evangelho vazio. Tá entendendo? Vamos lá. Mais condição da igreja de Tiatira, a fé. Bom, aqui ele não diz que disse à igreja de Pérgamo: tu retens minha fé. Ele não está falando sobre sua fé, mas está elogiando, lhe elogiando por sua fidelidade. E à medida que está fazendo, também menciona sua paciência. Fidelidade e paciência vão junto. Por certo, paciência é o resultado da fidelidade. Porque em Tiago 1:3 diz: sabendo que a prova da vossa fé é obra da paciência. Bom, gente, sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito no livro lá no livro de Hebreus, gente, capítulo de número 11.
em versículo de número 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vimos, mas cremos. E sem fé nós não conseguimos agradar ao Senhor. A fé, digamos que a fé, ela é um dos pilares fundamental para nós alcançarmos algumas respostas da parte de Deus. É por isso que quando Jesus ele veio e começou a palmilhar na terra e começou seu ministério evangelístico ali de pregar o reino de Deus, uma das coisas que ele encontrou nas pessoas foi fé. Esse foi um dos motivos que cada pessoa que tinha uma necessidade e pedia a Deus, a Jesus ajuda, Jesus simplesmente usava a famosa frase: a tua fé te salvou. Salvou o quê? Salvou daquela doença, salvou daquele sofrimento e, por fim, pode salvar ainda a alma, que é o mais importante. Perseverança. O bom solo produz fruto com perseverança, está escrito em Lucas 8,15. Uma qualidade frequentemente incluída nas características que definem os servos de Deus. Colossenses 1:11, 2 Timóteo 2:3-10, 2 Pedro 1:6. A tribulação produz perseverança, Romanos 5:3-4, Tiago 1:3-4 e 12, tá? Você faça a leitura desses versículos, eu já falei bastante sobre perseverança, tá? A perseverança é o que? Insistência. Aquele que tem o solo bom é aquele que produz fruto com perseverança, ou seja, se você é aquele que está na igreja e desiste nas primeiras lutas, você não é perseverante. Jesus precisa de pessoas que insistam, que mesmo que passem por dificuldades, por tribulações, por desertos, ainda estejam dispostos a perseverar na fé. Agora vem um conselho, Tiatira. E agora sim, gente. Mas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam do sacrifício da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. E eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos têm esta doutrina e não a conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos porei, mas o que tendes retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro os regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Gente, olha só, que coisa tremenda. Primeira informação que Jesus me dá no conselho, primeira coisa que ele diz: tenho porém contra ti, tá? O problema principal da igreja em Tiatira foi a atitude tolerante em relação a uma falsa profetisa. É possível que a mulher realmente chamasse Jezebel, mas é mais provável que Jesus tenha escolhido este nome por representar toda a maldade da mulher do rei Acabe ali no 9º século a.C., né? Ele teve uma influência terrível em Israel, conduzindo o povo à idolatria. A Jezebel de Tiatira agiu de maneira semelhante, segundo os cristãos, as práticas da idolatria e prostituição, ou imoralidade sexual liberal, ou impureza espiritual. Ela incentivou os servos de Deus a comerem coisas sacrificadas a ídolos, uma prática condenada que representava comunhão com os demônios. Gente, para quem não sabe, Jezebel era o nome da princesa pagã que havia crescido em Tiro, na cidade portuária da Fenícia. O seu pai era o rei Etibal. Se você quiser ler na Bíblia, está escrito em 1 Reis, lá no capítulo 16:31. Ela era filha daquele rei e ela era pagã, ela era servidora a Baal. Quem conhece a história de Jezebel sabe que ela perseguiu os profetas, mandou prender os profetas, matava os profetas. Elias mesmo fugiu de Jezebel, ficou um tempo na caverna até que Deus o encorajou e voltou, tá? Ainda tinha outros lá, né? Os famosos 7.000 lá que não se dobraram e tal. Jezebel era uma rainha ímpia e má. E por causa do pecado que Acabe cometeu, ele teve uma consequência terrível.
tá? Porque ele fez o que era mal, ele deixou de ficar com alguém da israelita para pegar alguém de fora, alguém que não era Israel, que não era hebreia, que não era escolhida por Deus. Então ele acabou pecando. E e nós vamos entrar agora numa parte que entristeceu a Jesus em Tiatira. Eu creio que Jesus ele tinha um carinho tão grande por Tiatira porque ele faz elogios, tá? Mas ele coloca algo aqui que quem começa a ler agora pensa, vai ser que nem as outras. Agora Jesus vai começar então a falar dos erros. Sim, um dos problemas dessa não significa que Jezebel fosse o nome do... Talvez seria uma coincidência muito grande se a mulher lá de Tiatira fosse Jezebel mesmo, tá? Mas o que a tradição aceita como sendo assim o mais aceitável na teologia é que Jezebel era alusão àquela rainha ímpia, a esposa de Acabe, que sacrificava Baal lá, que foi lá, que tem uma história bem interessante, né? Até é triste um pouco, quando Acabe queria ali comprar a vinha de Nabote, e aí Nabote disse, não, Deus livre que eu venda a herança dos meus pais. Então Acabe se entristeceu por causa daquilo ali, e a rainha foi lá e levantou um falso testemunho lá contra Nabote. Nabote acabou morrendo, e aquilo ali fez com que Deus se irasse e fez com que enviasse o profeta para profetizar que Jezebel ia sofrer aquilo que ela sofreu, foi comida pelos cães e tal, os cachorros lá, os cães lamberam o sangue de Jezebel, e aquela foi a punição por todo o pecado, tudo aquilo que ela fez. Mas qual foi a consequência da Jezebel? Ela levou o povo de Deus à idolatria. É o que eu venho dizendo aqui, gente, quando nós aceitamos heresias na igreja, quando nós damos entrada, que começa pequenas coisas. Eu vou falar uma coisa aqui, sair só um pouquinho do curso, mas que vai estar relacionado também ao tema. O diabo, ele leva gerações para implementar a sua falsa doutrina, a sua doutrina satânica dentro de organizações cristãs. Ele leva gerações, ele não tem pressa, tá? Então o que acontece? Nesse caso de Tiatira, Jezebel implementou a sua maldade naquele povo. E aos poucos foi. E uma das coisas que isso desagradava a Deus é o quê? Que ela profetizava em transe lá, conforme a tradição e cultura lá, dizia que incorporava Apolo lá e tal. Não é muito diferente de algumas religiões que a gente vê hoje, de pessoas que recebem entidades e tal. E isso desagradava a Deus, por isso que eu tenho porém contra ti, que toleras a falsa profetisa. Fazendo, quem sabe, alusão a Jezebel lá do Antigo Testamento. A primeira e importantíssima coisa que aprendemos sobre Jezebel é que ela não é filha de Abraão, olha só. Nem se encontra sua introdução em uma das tribos de Israel, em uma dimensão espiritual, como foi a de Ruth, a Moabita, não senhor. Essa mulher era filha de Etibal, ali, rei de Sidom, já ali, né? E que era sacerdote de Astarte, que é lá os deuses pagãos que foi das consequências da adoração a falsos ídolos lá de Jezebel, né? Ela trouxe para dentro de Israel e trouxe ali um prejuízo muito grande. Levou muitos profetas de Deus à morte, até que Deus levantou Elias, e Elias foi lá e desafiou os profetas de Baal e tal. Você conhece a história, tá? Existia também, conforme a história conta, que uma das formas que eles tinham lá de provar para o povo que Baal era Deus, eles então ali como Elias desafiou, né, os profetas, Elias orou e veio o fogo, consumiu. Havia uma tradição lá, uma tradição que acredita que havia túneis por debaixo do altar de Baal onde eles jogavam fogo, e é por isso que Elias orou e Deus mandou fogo do alto, então mostrando ao povo que o fogo de Deus que foi que consumiu o altar. Vamos adiante, já estamos quase terminando. Dá-lhe tempo para que se arrependesse. Jesus é longânimo e paciente. Ele deu tempo suficiente para Jezebel se arrepender, mas ela não quis. Olha só. Como que eu sempre digo. Jesus dá uma oportunidade. Tá? Deu oportunidade para aquela Jezebel lá de Tiatira. Você pode se arrepender. E você vai ver por que Jesus deu essa oportunidade. Porque algumas pessoas em Tiatira não caíram na lábia de Jezebel.
Jezebel, segundo a tradição, diz que era uma das líderes das famosas guildas lá que eu expliquei. Tá? E ela era uma sacerdotisa, uma espécie de sacerdotisa, ela era respeitada. Ela não era uma pessoa qualquer, gente. Ela era respeitada. Por quê? Por causa das suas profecias. As pessoas procuravam, vinham consultar Jezebel. Deus, porém, fez levantar não somente os mensageiros para cada era, mas ele levantou alguns ajudadores maravilhosos para esses mensageiros. Ele deu para cada era, alguns homens de Deus. Eles fizeram tudo o que puderam para trazer a igreja de novo a Deus. Deus certamente concedeu a ela a oportunidade de ajuda para se arrepender. Bom, eu fiz esse comentário porque, conforme cada era da igreja, Deus sempre levantou alguém. Temos Lutero com a Reforma, tá? Temos ali John Wesley, tem aquele lá, o John Wesley, né? Se não me engano é esse que era o famoso ganso, tá? Aquele que pregou. Temos uma série de homens aí corajosos que pregaram a palavra, que fizeram coisas bem relevantes para a obra. Deus sempre levantou. Possivelmente Deus tinha dentro da igreja de Tiatira alguém que pregava a verdade. Porque para alguém se arrepender tem que alguém que pregue, tem alguém que tenha que pregar na verdade. E não concordar com o erro. Se tem alguém que faz um contraponto, prega algo diferente daquilo que a pessoa está vivendo no erro, a pessoa vai ter a oportunidade de se arrepender. Agora, se ninguém avisar, se ninguém pregar que aquilo é errado, a pessoa vai continuar fazendo coisas erradas. Eis que prostro de cama. O que isso significa? Essa não é a cama da prostituição. Ela já se deitava naquela cama de livre vontade. Mas a cama da doença e sofrimento. Jesus forçaria esta mulher e seus cúmplices a se deitarem na cama da tribulação. O que significa isso? Jesus talvez está dizendo aqui, ó, que vai dar um basta para ela. Vai colocar ela, uma pessoa que está de cama, que está enferma, fica impossibilitada. Ou seja, ainda assim, antes de derrubar, antes que Jesus podar o mal, ele vai dar mais uma chance. Eu ainda vou te colocar de cama, vou te fazer sofrer, tá? Vou te fazer sofrer para que tu possa se arrepender. E não só ela, todos os seus cúmplices. Sabe o que isso pode significar? A grande tribulação. Jesus pode estar dando um recado aqui para Tiatira dizendo: se vocês não querem se arrepender, vocês vão passar para a grande tribulação. É como se fosse uma cama ali. Jesus está dizendo: hoje vocês têm a salvação de graça. Vocês não querem? Se vocês não querem a salvação gratuita, vocês vão ter que passar para a grande tribulação, pelo sofrimento, pelo anticristo. Tá? O que é mais aceito é isso. Qual será o castigo da meretriz e suas filhas? Bem, ele será duplo. Primeiramente ele diz: eu porei numa cama, né? Tá? De acordo com a última parte do versículo 2, será um leito de tribulação, ou grande tribulação. É o que eu já expliquei, né, gente? É exatamente isso que Jesus disse em Mateus 25, 1 a 13. Haviam 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram tolas. As 5 prudentes tinham óleo, o Espírito Santo, porém as outras 5 não tinham. Quando se ouviu o clamor, eis que vem o noivo, as 5 tolas tiveram que sair correndo, procurando o óleo, enquanto as 5 virgens prudentes entraram para as núpcias. As 5 que ficariam de fora foram deixadas para a grande tribulação. É isso aí. Quando essa palavra, eis que o próximo de cama, está querendo dizer: eu vou deixar vocês para a grande tribulação. Se vocês não quiserem se arrepender, essa meretriz, essa mulher alusiva a Jezebel e seus seguidores, eles não vão ter um encontro com Jesus se não se arrepender. Ninguém que não se arrepende dos seus pecados vai ter um encontro com Cristo. Então, esse eis que te prostre de cama é alusão à grande tribulação. Matarei seus filhos. Pode ser que ele se refere literalmente aos filhos da profetisa, mas a palavra filho frequentemente se refere às pessoas que seguem o ensinamento ou o exemplo de alguém. Assim, os descendentes de Abraão são aqueles que praticam as mesmas obras, e os filhos do diabo são aqueles que imitam as obras dele. Da mesma maneira, é provável que os filhos de Jezebel sejam aqueles que seguem os ensinamentos e praticam as obras dela. Se não se arrependerem, Jesus os mataria, os malfeitores. Bom, aquele que tem olhos como chama de fogo, tudo vê. Ele é Deus, ele é juiz e ele é rei, como eu expliquei. Hoje, Jesus é advogado. No nosso tempo, Jesus é advogado. E ele ainda intercede por nossa causa. Mas vai chegar o tempo, tá? Vai chegar o tempo que ele vai ser juiz. E aí, gente, nós precisamos entender o negócio. Só vai conseguir se encontrar com Deus aquele que viveu uma vida digna, se arrependeu do pecado, tá? E assumir a doutrina de Cristo. É isso. Basicamente, matarei seus filhos é o que? Se vocês não se arrepender, não querem a salvação gratuita que eu estou dando,
a consequência vai ser a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Tá, gente? Vamos lá ainda. Todas as igrejas conhecerão. O que significa isso? O castigo divino tem vários propósitos. Um desses, obviamente, é o castigo dos culpados. Neste caso, Jesus prometeu matar as pessoas que praticaram idolatria e prostituição, caso não se arrependesse. Mas há um segundo motivo atrás desse castigo. A morte de alguns serviria de alerta para outros. As igrejas entenderiam que Jesus realmente sabe de tudo o que acontece e que ele julga diretamente segundo as obras de cada um. Observamos a importância da disciplina divina para deter o pecado dos outros. Veja alguns exemplos. Eu botei aqui a Cã, ali, a Ananias e Safira, conhece aquela história ali, tentaram enganar ali os servos de Deus e acabaram morrendo. A correção pública de pecadores. Nós devemos aprender as lições dos pecados do passado e considerar consequências da desobediência. Gente, todos conhecerão faz uma alusão, referência ao bom exemplo. Ou seja, algumas pessoas vão, ali que Jesus fala, quando vão perder a vida, vão acabar, Jesus vai matar, onde diz ali, ele está querendo dizer que aquele que não se arrependeu, aquele que desafiou a Cristo, ele não vai ficar de pé, ele vai cair. Assim como Satanás e seu império que traiu a Deus caíram, todos eles estão condenados. E todos aqueles, gente, que continuarem no erro, segundo aqui a igreja em Tiatira fala, todas as igrejas vão saber que eles não vão resistir, eles não vão ficar de pé, eles vão à morte, porque o pecado leva à morte. E vão servir como exemplo para as outras igrejas, para saber que realmente aquele que tem a chave da vida e da morte na sua mão, ele ainda é poderoso. Por isso a importância da disciplina. Algumas igrejas entendiam disciplina como deixar umas pessoas afastadas e tal, tem os seus costumes do seu credo, né? Mas a disciplina aqui que Jesus está falando em Tiatira é muitas vezes alguma coisa que o Senhor permite que nos aconteça. Para quê? Para que nós possamos aprender com as lições do passado. Tá? Ou seja, se eu errei no passado, passei por uma tribulação, eu não vou errar de novo, porque eu vou me lembrar, eu já passei por isso. Por quê? Porque eu errei, porque eu falhei, porque eu insisti no meu erro. Mas eu não vou insistir de novo, eu vou mudar. O encorajamento aos demais em Tiatira. Ele está falando de dois grupos. Um tem a doutrina e o outro não tem. Eis os espalhados sobre as nações, cada um com suas doutrinas, opondo ao outro. Um é de Deus, conhecendo suas profundezas, e o outro é de Satanás, conhecendo as profundezas de Satanás. Uma das acusações, uma das práticas que Jezebel levava o povo era conhecer as profundezas de Satanás. Qual que era essa doutrina? A doutrina dela era o seguinte, que alguém que nunca pecou não poderia, entendeu, saber o que é pecado, então não poderia receber perdão. Então ela incentivava o povo a adultério, a fornicar, tá? A fazer a comer comida consagrada, a fazer uma série de oferendas a isso, para quê? Para que então ele acreditava que quem nunca fez isso não poderia conhecer a Deus se antes não tinha conhecido a Satanás. Na teoria dela, para que você recebesse perdão e pudesse entrar nas profundezas de Deus, você primeiro tinha que conhecer o mal. E isso era totalmente oposto ao que Jesus ensina. Ele não queria que as pessoas então lá, por isso que já existia dois grupos naquela igreja. Quem era crente e quem não era. Quem queria fazer as coisas certas e quem não queria. Quem ainda buscava pregar o evangelho e pregar as coisas certas e aqueles que não queriam pregar. Ou seja, eram os ortodoxos contra os liberais. Aqueles que queriam manter a doutrina de Cristo e aqueles que queriam libertinagem. Não confunda, entendeu? Libertinagem com graça, onde eu posso fazer qualquer coisa. Não. Libertinagem é você fazer coisas que desagradam a Deus. As profundezas que Jezebel ensinava e que o povo aceitava era fazer coisas pecaminosas. E isso desagradava a Deus, principalmente relacionadas à imoralidade sexual. Isso era intolerável. Então eles eram levados a cometer pecados de imoralidade com o intuito de que agora eu já conheço isso, então agora eu posso pedir perdão para Deus. Então essa doutrina satânica foi o que fez com que Tiatira sofresse essas consequências e essa repreensão do Senhor.
Ele já falou sobre os filhos de Jezebel, agora ele encoraja os outros, os seus discípulos, a não aceitarem a doutrina dela e não participarem do conhecimento das coisas profundas de Satanás. Algumas pessoas não buscavam as profundezas de Deus, pois queriam conhecer as profundezas do diabo. Pode ser uma referência à busca do conhecimento profundo, mas não da revelação da palavra de Deus, típica dos gnósticos. Eu já falei sobre gnosticismo, as coisas míticas, ocultas, escondidas. Tá? Muitos livros apócrifos tinham uma série de coisas gnósticas, por isso que não foram aceitos, por isso que não foram juntados para compor a Bíblia. Tá? O gnosticismo era muito real, existia muito magia, muitas coisas profundas, e algumas pessoas acreditavam que essas profundezas de Satanás poderiam até mesmo ser aquelas revelações em transe de Jezebel. Tá? Então havia uma série de coisas que indicavam essas profundezas. O que é mais aceito é em relação à imoralidade sexual, à idolatria, onde eles acreditavam que para poder conhecer a Deus, primeiro tinha que conhecer o outro lado, o lado mal. Outra carga não jogarei, olha só. Manter a pureza no meio da influência negativa em Tiatira sob a pressão dos falsos ensinamentos, como a de Jezebel, já seria difícil. Jesus não exigiria mais do que isso. Ele não permite que seus servos sejam tentados além das suas obras. Ou seja, Jesus sabia que aquele povo já estava enfrentando uma barra dura. Já estava difícil de vencer. Mas Jesus então deu a promessa. Eu não vou colocar uma carga maior. Não se preocupe. Jesus está querendo dizer para o nosso tempo. Você está enfrentando uma carga, eu te ajudo a carregar. Eu não vou dar uma carga maior que você não consegue. Eu não vou colocar sobre os seus ombros algo que você não consegue suportar. Não. O nosso Deus não é um Deus mau. Nós não estamos falando de um Deus mau, um Deus que pega as pessoas e acha que nós somos formiguinhas e começa a colocar ali um peso sobre ela. Não, Deus sabe o nosso limite, pessoal. Deus sabia o limite daquelas pessoas. Se vocês observarem aqui em Tiatira, nós não estamos falando em martírio, nós não estamos falando de perseguição dos romanos, nós estamos falando que Jesus está falando que o problema central está dentro da igreja. Está dentro dela, não é na perseguição dos romanos, não é no paganismo lá dos gregos, dos romanos, não. O problema está na igreja, em acreditar em falsas promessas, em acreditar em profundezas do maligno, em achar que primeiro, para você ser aceito por Deus, você teria que pecar. Não, não é isso que é. Ao vencedor. O vencedor é aquele que guarda as obras de Cristo até o fim. Novamente ele destaca a necessidade da perseverança, mesmo quando enfrentamos tribulações. Tem mais ainda. Autoridade sobre as nações. O que é isso, gente? Os cristãos perseguidos foram vítimas da maldade dos homens poderosos deste mundo, até do poder do governo, mas os vencedores dominarão sobre as nações como o poder do ungido de Deus. Compare a linguagem desse texto com o Salmo 2, 8 a 9. Vamos ver o Salmo 2, 8 a 9? Estamos no finalzinho da aula, tá? Esse é como é um dos livros mais extensos, uma das cartas mais extensas. A gente vai trabalhar bem trabalhado, gente, tá? Bem trabalhado. Com a aula gravada você vai poder olhar no teu tempo. Não tem necessidade de você, se você quiser olhar um pouquinho agora, você olha, quiser olhar um pouquinho, mas faça a aula, leia tudo, vá até o fim. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Está aqui, tá aqui. Jesus está fazendo uma promessa que vai dizer, que vai dar para aqueles que são vitoriosos o reino messiânico. É o que a Bíblia fala. Se você prosseguir no Apocalipse, se você ler, você vai ver, vai entender sobre o milênio, sobre o destino dos ímpios, tá? Sobre o destino dos maus, sobre o destino de Satanás e os anjos caídos. Ali está relatado, mas aquele que é fiel, aquele que Jesus estava dizendo para Tiatira: eu vou dar autoridade a vocês sobre as nações, vocês vão governar comigo, porque vocês estão sendo fiéis, estão resistindo ao mal. Por isso que eu creio que a era de Tiatira, a igreja de Tiatira, ela se representa muito na aplicação pessoal que eu tenho para a minha vida e para o meu cotidiano. É que a igreja de Tiatira ela é muito representativa no nosso dia atuais hoje. Hoje nós vemos muitos problemas que existem em Tiatira nas nossas congregações, sabe? Às vezes algumas heresias sendo tratadas como coisas normais, como doutrinas, quando na verdade são verdadeiras heresias, que ainda continua sendo heresia. A estrela da manhã. Bom, gente, Jesus é a estrela da manhã. Qual a maior recompensa para o vencedor do que chegar ao eterno dia iluminado para sempre pela luz de Jesus? A estrela da manhã é a alva, a última estrela a sair do céu, é a última
é a primeira que você vê de manhã, é a que mais brilha, é a mais brilhante. Jesus é a estrela da manhã, gente. Jesus é o que ilumina nossas vidas, é aquele que nos torna luz para esse mundo. Por isso que ele deu a promessa, vocês vão ter, olha só qual é a promessa para Tiatira. Vocês vão ter a estrela da manhã, vocês vão ter a mim, eu serei a recompensa de vocês. Jesus é a recompensa para Tiatira, é a recompensa para nós, é a recompensa para o nosso tempo. De acordo com Apocalipse 22:16, segundo Pedro 1:19, Jesus é a estrela da manhã. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, até que o dia esclareça e a estrela da alva aparece em vossos corações. O Espírito está, pois fazendo uma promessa aos eleitos da idade das trevas relativa a si mesmo e depois nas eras por vir. Está aí. Jesus está fazendo uma promessa para quem estava em trevas, que eu serei a sua luz. Aquele que é a estrela da manhã, aquele que se deu a si mesmo. Cheguemos ao final, gente, de mais uma aula. Olha só, gente, já foi metade do curso. Metade do curso já foi. Se você veio até aqui, se você já está aqui, veio até a quarta aula, muito obrigado, parabéns. Você já tem um bom conhecimento. Você já tem aprendido muitas coisas. Espero que você esteja aprendendo muitas coisas. Espero que você esteja aprendendo, sabe, bastante coisa mesmo. Espero que você esteja se alimentando também espiritualmente e possa trazer bastante explicações. Hoje a gente viu sobre que a igreja de Tiatira é diferente das outras. O problema estava dentro da igreja e não fora. O problema estava ali, precisava ser resolvido. Jezebel e seus seguidores precisavam sair, e se não se arrependessem, eles iam sofrer o castigo. Isso é o que aconteceu em Tiatira. Então, gente, muito obrigado. A próxima aula, a carta à igreja de Sardes, tá? É muito interessante também, vamos aprender bastante coisas. Eu conto contigo, conto com a tua colaboração, tá? Se você achar interessante, dá uma curte. Se você achar interessante, compartilha. É bom passar esse conhecimento adiante, tá? E pessoal, a perguntinha que eu quero que você coloque ali, tá? Para você, você acha que a igreja de Tiatira, ela representa hoje muitas igrejas no nosso tempo? Se você acha que representa, então dá ali o teu comentário, coloca ali conforme você acha melhor a sua resposta. Muito obrigado, até a próxima aula sobre a igreja de Sardes. Um abração, fiquem todos com Deus, muito obrigado.